Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eliel, serei aqui um facilitador para você nessa disciplina de política internacional, voltada basicamente para o concurso de admissão à carreira diplomática. Vamos falar de política internacional hoje, vamos falar de relação bilateral Brasil e Estados Unidos. Essa mini aula é como se fosse uma revisão da relação bilateral Brasil-Estados Unidos. Já tem um vídeo falando sobre a introdução, já tem um vídeo falando sobre a aliança. Tá? O modelo desses vídeos é voltado principalmente para os 5 As da historiadora, professora Mônica Rist. Tá? Os 5 As são o quê? Aliança, aliança, alinhamento, autonomia, ajustamento e afirmação. São esses 5 As. Como é que eu decoro, Eliel? Fica falando até você entrar na sua cabeça por osmose. Aliança, alinhamento, autonomia, ajustamento e afirmação. Beleza? Já falamos do quê? Já falamos de uma introdução, né? Falamos de uma introdução. Já falamos da aliança, ok? Num primeiro vídeo. A aliança, gente, só revisando aqui para vocês, é o momento que compreende desde 1902 a 1945, tá? Essa aliança era justamente o quê? Buscando benefícios mútuos para ambas as nações. Era uma estratégia conjunta de boa vizinhança, tá? Havia um entusiasmo do Barão do Rio Branco com a doutrina Monroe, que é a doutrina pregada pelos Estados Unidos desde 1823, por aí. Tá? Ela estabelecia basicamente uma aliança com os Estados Unidos de forma a apregoar a América para os americanos. Era uma ação necessária, de certa forma, de afastar o poder da Europa sobre a política econômica, a política governamental do Brasil. Então, o Barão do Rio Branco, que era o chanceler da época, deixou transparecer que essa aliança era justamente para isso, para coibir essa aproximação da Europa frente à independência brasileira, à independência da nova República Brasileira. Tá? Então, acreditava-se que havia mais coisas em comum com os Estados Unidos do que com os países europeus, embora o Brasil tenha sido colonizado por Portugal, um país europeu, e embora o Brasil também tenha se relacionado muito com a Inglaterra depois da vinda da família real para cá, em 1808. Entenderam? Então, esse primeiro momento, basicamente, era isso. Era de um afastamento do Brasil dos países europeus, em principal Portugal, em principal Inglaterra, e aproximação com os Estados Unidos, um país americano, um país vizinho, um país com as mesmas ideologias que o Brasil buscava. É tanto que, se você olhar a época, a República Brasileira se inspirou muito nos Estados Unidos, tanto bandeira quanto hino, armas, basicamente era isso. Tá? Você também não pode esquecer que, durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil esteve lutando no mesmo fronte do lado dos Estados Unidos, tá? Corroborando essa aliança de fato. Entenderam, né? O segundo momento, meus caros amigos, que é o momento de alinhamento. O alinhamento, ele começou lá em 1845 e foi até 1960. Foi um momento, basicamente, que ocorreu, as mudanças ocorreram colocando os Estados Unidos como o local de uma grande potência internacional, grande potência mundial. Tá? Então, o Brasil se alinha a essa potência internacional. Não mais cria uma aliança, mas ele se alinha. É diferente, tá? Pressupõe-se uma diferença entre aliança e alinhamento. Tá? Embora o Brasil tivesse saído vitorioso da guerra, tivesse um grande prestígio internacional, os Estados Unidos eles não estavam mais tão interessados no Brasil. É só você pensar no fracasso que teve a política de alinhamento automático feito por Dutra, nosso presidente, depois do Estado Novo. Dutra apostou todas as fichas no apoio norte-americano, que veio a não ocorrer. Tá?
Outra coisa, não se pode também esquecer das negociações de Vargas, no segundo mandato de Vargas, na década de... No primeiro 5 anos da década de 50, né, de 1952 até 54, mais ou menos, essa época eu não lembro direito, mas esse segundo mandato do presidente Vargas também é percebido que os Estados Unidos não estavam mais tão interessados no Brasil, embora o Brasil se alinhasse às ideologias norte-americanas, ideologia de capitalismo e tal. Não se pode esquecer também o fracasso da busca de capital norte-americano na Operação Pan-Americana de Juscelino Kubitschek. Então, esse alinhamento que o Brasil fez frente aos Estados Unidos não teve tantos impactos nítidos na economia, no comércio brasileiro. O Brasil apenas se alinhou a um país que já estava num patamar mundial, de prestígio mundial. Tá? Não havia mais uma aliança, mas sim um mero alinhamento. Beleza? O foco do vídeo de hoje, depois dessa revisão um pouco extensa, é justamente a autonomia. É aquele período que vai de 1961, um finzinho da República Liberal, né? 1961, e vai até 1989, já depois da ditadura militar, já com o governo Sarney. Tá? Aqui você pode pensar, 1961, o que tem a ver? Política externa independente de Jânio Quadros, tá? O americanismo perdeu lugar e deu seu assento ao universalismo, tá? Inaugurando a fase que a gente denominou, não, na verdade, que a Mônica denominou como autonomia. Dentro dos 5 As de aliança, alinhamento, estamos agora falando de autonomia, beleza? Então vamos lá, o Brasil não seria mais apenas um alinhado aos Estados Unidos, mas sim um país que estava buscando os interesses nacionais, independentemente da lógica norte-americana, da lógica de capitalismo socialista, da lógica de Guerra Fria. Ao invés de se alinhar, o Brasil adotaria uma postura mais pragmática, uma postura mais voltada a buscar resultados concretos. É só você pensar na aproximação com a África, aproximação com a Ásia, até mesmo China e União Soviética. Então, esse vídeo, embora um pouco curto, vai tentar justamente tangenciar essa lógica de não mais aliança, não mais alinhamento, mas sim de autonomia. Entenderam? Então, vamos lá. Após a Segunda Guerra Mundial, você tem que ter em mente que o mundo se reconfigurou. Tá? Os Estados Unidos agora eram uma potência que deixou de lado a América Latina, deixou de lado o Brasil, frente a novos conflitos de interesses internacionais, como, por exemplo, o Vietnã, Coreia do Norte, entendeu? O movimento guerras extra-Brasil, fora da América. Tá? Os Estados Unidos se preocupou mais com isso. Logo após a Segunda Guerra Mundial, quando o presidente Dutra, que foi de 1946 até 1950, 51, mais ou menos, ele promoveu que inaugurou o americanismo ideológico, o americanismo que não buscava de imediato resultados concretos, mas sim ao americanismo fixado, vinculado à ideologia norte-americana de democracia, de liberalismo. Então, foi um americanismo ideológico, não um americanismo pragmático, fixado lá por Barão do Rio Branco. Tá? Então, não houve grandes recompensas frente a esse alinhamento com os Estados Unidos. O mesmo ocorreu com Getúlio Vargas, com o seu mandato de 51 até 54. Tá? Apesar de democrático, ele tentou aumentar o poder de barganha, promovendo um certo nacionalismo, um certo protecionismo, tentando repetir as mesmas ações que deram certo lá na Segunda Guerra Mundial. Só que o cenário era outro, os Estados Unidos agora era a potência mundial, então essa barganha não deu muito certo. O mesmo ocorreu com Juscelino Kubitschek,
com a Operação Pan-Americana, Juscelino Kubitschek, de 1955 até 1960, com a Operação Pan-Americana. Era meio que uma proposta de plano Marshall para o Brasil. Tá? Então, assim, galera, o americanismo começou a se esgotar. Percebeu-se que os Estados Unidos não seriam nosso padrinho. Então, ao invés de buscar ideologias, buscou-se pragmatismo. Tá? E esse pragmatismo veio com o Jânio Quadros, de 1961, com a política externa independente dos Estados Unidos. Né? Política externa independente. Independentemente de quem? Independentemente dos Estados Unidos. Tá? O Jânio Quadros ele incorporou essa política externa independente, que foi aprofundada por João Goulart, foi um pouco abandonada depois pelo Castelo Branco e os outros generais de linha dura, mas voltou com força total no governo Geisel. Então, vamos tratar justamente dessa autonomia, desse universalismo frente aos Estados Unidos. Bem, galera, a Mônica, né, a Mônica Hitz, nesse período denominado autonomia, denominado período autônomo do Brasil frente aos Estados Unidos, durou até o neocolonialismo, o neoliberalismo, lá de 1960, lá do Consenso de Washington, que o nosso presidente Collor utilizou nas suas políticas econômicas aqui no Brasil. Tá? Esse período de autonomia perdurou em todo o regime militar. E é até importante ressaltar que eu tenho uns vídeos sobre regime militar aqui para vocês. Eu vou deixar aqui no card. Tá? O regime militar não foi de alinhamento completo aos Estados Unidos. A gente vai ver que, por exemplo, o Castelo Branco, sim, com um presidente que buscava segurança, que se alinhava aos Estados Unidos, mas os outros nem sempre. Tá? Vamos ver que os outros presidentes não tinham essa relação tão próxima com os Estados Unidos. Tá? Já no Castelo Branco, que foi de 64 até 67, o presidente dos Estados Unidos à época era Lyndon Johnson, que foi de 63 até 69. Tá? A ênfase no Brasil à época era aquela a teoria dos círculos concêntricos, em que se buscava a segurança nacional, depois a segurança no prata, na América, no Ocidente e no resto do mundo. Tá? Só que, assim, o Castelo Branco meio que deu um passo fora da cadência, como dizia Amado Sirvo. Tá? Houve um retorno daquele alinhamento sem recompensa. Tá? Apesar do Brasil favorecer o capital estrangeiro, apesar do Brasil ter uma participação efetiva de um contingente militar lá na República Dominicana, apesar do Brasil romper as relações com Cuba em maio de 64, tá? Houve esse alinhamento, né? Esse alinhamento ideológico aos Estados Unidos, só que sem recompensa, igual ocorreu com o general Gaspar Eurico Dutra, lá em 1945. Cabe destacar apenas o Roberto Campos como ministro da Fazenda, e Otávio Bulhões como Roberto Campos como ministro do Planejamento e Otávio Bulhões como ministro da Fazenda, eles que implementaram o PAES, o Plano de Ação Econômica do Governo. Tá? É bem importante você ver isso, linkar com as outras matérias. Estou falando aqui de política internacional, ao mesmo tempo que eu falo de história do Brasil e ao mesmo tempo que eu falo de política econômica brasileira. Ok? Vamos só realçar os ministros, os chanceleres do Brasil nessa época do Castelo Branco. Teve o Vasco Leitão da Cunha e depois teve o Juracy Magalhães. Foi a frase do Juracy que ele falava assim: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Tá? Agora, já seguindo os governos, já falando agora do governo Costa e Silva, que foi de 67 até 69, até a morte dele, o presidente ainda era o Lyndon Johnson. Tá? Terminaram junto praticamente os dois presidentes, os mandatos, né? Aqui o Brasil começou a incorporar a diplomacia da prosperidade. Tá? Houve um retorno meio que singelo, meio que, de fato, da política externa independente, a PEI, a famosa PEI,
É perceptível isso com a recusa do Brasil de assinar o TNP. Tá? De acordo com Castro, Araújo Castro, aquilo era um congelamento do poder mundial. As potências que tinham armas nucleares continuariam, mas as que não tinham não poderiam ter. O Brasil, analisando essa política da diplomacia da prosperidade, percebeu que aquilo não era interessante para o interesse nacional e acabou não assinando o TNP. Isso você percebe já que há um distanciamento do Brasil com os Estados Unidos, ok? Há uma aproximação maior com o movimento do terceiro mundismo. Tá? Além disso, com a frente do Ministério da Economia, né, Delfim Neto, incorporou o desenvolvimentismo, solapou as bases para o milagre econômico que veio a se concretizar lá no governo Médici. Tá? Por fim, começou-se a haver uma certa rivalidade emergente. Por quê? Porque o Brasil começava a surgir como uma grande potência, um crescimento muito grande, tanto da sua economia quanto do seu comércio. Tá bem? Vamos dar agora seguimento, vamos falar agora do governo Médici, tá? Um governo que foi de 69 até 74. E quando o Médici governou aqui no Brasil, nos Estados Unidos, quem governou foi o Richard Nixon. Foi mais ou menos o mesmo período entre os dois presidentes. Tá? O Brasil estava naquele período do milagre econômico, daquele período em que a sua economia crescia a PIB chinês, a um crescimento chinês. Havia o projeto do Brasil Potência, um Brasil que buscava se impor no plano internacional comercialmente. Então, assim, procurava-se, de certa forma, manter relações satisfatórias com os Estados Unidos, isso era importante para o Brasil. Só que, assim, o Brasil, ele apoiava alguns golpes militares na América do Sul, como, por exemplo, no Chile, Uruguai, Bolívia. Isso era muito bem visto pelos Estados Unidos. Tá? Entretanto, havia uma certa polêmica quanto à expansão do mar territorial brasileiro, tá? De 12 milhas para 200 milhas. Isso meio que houve um desgaste da relação entre os dois países. Os Estados Unidos não gostou muito disso, embora os países da América Latina não fossem contra. Tranquilo, né, galera? Tranquilo. Não se pode esquecer, isso é bastante importante. Foi nesse momento que... Não, acho que já foi no governo Geisel. Vamos agora mudar, vamos agora falar de governo Geisel e vamos dar seguimento. Estamos acabando essa parte aqui de autonomia, tá? O governo Geisel, cara, quando o Geisel entrou no poder, ele pegou como presidente dos Estados Unidos o Gerald Ford e o Jimmy Carter, tá? Ele pegou esses dois presidentes, pegou um pouquinho do Ford e um pouquinho do Carter, tá? No Brasil, havia um apregoamento de uma maior autonomia. Essa autonomia veio com a diplomacia, do pragmatismo responsável ecumênico do Geisel. Tá? Por exemplo, o Brasil reconheceu um governo marxista lá na Angola, a MPLA. Tá? O Brasil permitiu que a OLP instalasse um escritório no Brasil. O Brasil votou contra o sionismo lá na ONU. O Brasil, por exemplo, ainda fez um acordo nuclear com a Alemanha e desfez a comissão mista que tinha feito lá no governo do Vargas, no segundo governo Vargas, se eu não me engano, foi em 1952. Tá? Então, assim, houve pressões do governo Carter em relação aos direitos humanos do Brasil. E, a partir disso, o Brasil começou a fazer todo esse movimento contrário aos Estados Unidos. Tá? Houve o rompimento do Acordo Militar de 52, tá? Como eu já havia falado. Então, assim, nesse momento, são alguns fatos importantes que você tem que saber. Pragmatismo responsável ecumênico de Geisel, reconhecimento do governo marxista lá na Angola, aproximação com o movimento palestino na OLP, aqui chegando a colocar um escritório aqui lá em Brasília. O Brasil apoiou
votou contra o movimento sionista lá na ONU. O Brasil fez um acordo nuclear com a Alemanha em 75. Então, assim, meus amigos, são muitos fatos para você decorar aqui. Mas você tem que ter em mente, o governo Geisel já pegou o choque do petróleo, que começou em 73, já começou a dar uma estagnada na economia. Em 79 também teve outro choque do petróleo. Então, esse choque do petróleo fizeram com que o Brasil tivesse que fazer uma guinada para os países árabes, que eram os detentores do petróleo, e Palestina, país árabe. Então, o Brasil meio que, vamos ser pragmáticos, vamos pensar no interesse nacional primeiro. E o interesse nacional, de certa forma, era se alinhar aos países árabes. E, para isso, ele tinha o quê? Que permitiu a OLP se instalasse no Brasil, votou contra o sionismo. Tá? E por os Estados Unidos criticar o Brasil frente aos direitos humanos, o Brasil revidou também. Então, isso foi um aprofundamento muito grande da política externa independente, né? Que ele é apregoado lá pelo governo do Jânio Quadros e do João Goulart. Amigos, eu acho que já quase finalizando, né? O governo Figueiredo, de 79 até 85, o último presidente militar, né, na época do regime militar, aqui houve um aprofundamento ainda mais do universalismo. O governo brasileiro ele rejeitou o boicote às Olimpíadas em Moscou. Outro fato importante, houve a rejeição a embargos econômicos à União Soviética impostos pelos Estados Unidos. Houve crítica à intervenção norte-americana lá no Granada, em 83. Houve também grandes tensões nesse período entre as potências da Guerra Fria. Sim, basicamente do governo Figueiredo foi isso em relação aos Estados Unidos. Tá? Agora, já terminando o regime militar e entrando no governo Figueiredo, só um parêntese. O governo Figueiredo foi o mesmo momento do presidente Reagan, tá bom? Agora aqui, no governo Figueiredo, que também foi com o governo Reagan lá nos Estados Unidos, houve alguns fatos importantes que você tem que saber. Primeiro, houve crises de comércio, tá? Crises patentes de medicamento e lei da informática. Houve esses contenciosos que desgastaram muito as relações Brasil e Estados Unidos. Houve crítica à intervenção no Panamá também, em relação aos Estados Unidos. O Brasil reata as relações com Cuba e defende a volta de Cuba, a readmissão de Cuba lá na OEA, tá? Houve a renovação de credenciais, tá? Avanços em fóruns de direitos humanos, meio ambiente, não proliferação, nuclear e demais temas sociais sensíveis. O Brasil, em 89, também declara moratória da dívida externa. Então, assim, houve uma fuga de capitais do Brasil, deteriorou bastante as relações com os Estados Unidos nesse momento. Tá? E meio que solapou, finalizou aquele momento de autonomia ensinado pela Mônica. A gente já falou de aliança, já falamos de alinhamento, e agora finalizamos aqui com o governo Sarney, José Sarney, finalizamos aqui os tópicos de autonomia. Daqui para frente, será o que, galera? Será ajustamento e, por fim, afirmação. Para fins de concurso, o que são importantes é só agora esse outro, né? Que é o ajustamento. Vou gravar um vídeo já falando. Acho que hoje não, vou falar já Argentina. Mas, assim, o mais importante para a gente é o ajustamento. Tá? Não está no nosso edital a partir de 2000, que pega os governos do PT, que Lula, Dilma, pega um pouquinho do Temer também. Então, não vale a pena, para fins de concurso, você saber a afirmação. Tá? Mas nada impede que há 3 anos volte a cobrar essa parte mais histórica, essa parte mais atual. Beleza? Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo. Tá? É um vídeo de um candidato à carreira diplomática. Possivelmente você também deve ser candidato à carreira diplomática ou alguém que gosta de relações internacionais, um aluno de RI, tá? Não sei. Tudo que eu falei aqui foi embasado em livros, tá? Principalmente da Mônica Hist,
tá? Ela que expressou esses 5 As. Se você gostou, curta esse vídeo, siga o canal, compartilhe com algum amigo seu que também estuda para a carreira diplomática. E do fundo do meu coração, eu espero encontrar você lá no Instituto Rio Branco. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.